Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou falar aqui de Bolsonaro, que segundo um colunista apurou, teria ficado furioso com Paulo Guedes após Lula baixar o preço do gás. Os dois teriam tido então uma discussão por um aplicativo de mensagens e, segundo foi falado ali, Paulo Guedes chegou a bloquear Jair Bolsonaro. E saiu aqui que o ex-presidente, Bolsonaro, perdeu mais de 5 milhões de seguidores entre dezembro e maio. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero agradecer. A gente está aqui num ritmo de crescimento muito bacana no canal, rumo aí aos 159 mil inscritos, e a sua ajuda pode ser importante. Se chegou, não está inscrito e puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo. Se não gostar, eu entendo, manda o dislike, comenta qual que é a sua opinião, ele é muito importante, assim como espalhar o vídeo, compartilhar. Todo engajamento favorece com que pessoas que não conhecem esse espaço venham para cá e aqui elas nos ajudam a lutar por um Brasil melhor. Pessoal, seguinte, então vai destacar aqui inicialmente um colunista que Bolsonaro entrou em contato com o ex-ministro da Economia Paulo Guedes para questionar o motivo do seu governo, encerrado em 2022, não ter baixado o preço do gás de cozinha. Segundo um colunista apurou, ele, Bolsonaro, ficou furioso com o aliado ao ver que a promessa de Lula foi cumprida nessa semana e cobrou satisfações porque se sentiu enganado. Uma fonte revelou à reportagem que o ex-presidente mandou uma mensagem em tom rígido para Guedes e disse: "Você não falou que iria baixar, pô?", questionou Bolsonaro. O teor completo da conversa foi muito mais violento e os ânimos entre os dois ficaram acirrados. O Paulo não gostou de ser questionado como se ainda fosse empregado do ex-presidente e respondeu à altura. Daqui a pouco eu vou inclusive falar do que foi divulgado recentemente do futuro de Paulo Guedes, onde é que ele conseguiu o emprego. É inacreditável, gente. Mas assim, vamos voltar aqui para a coluna, lembrando só, aliás, antes disso, que Bolsonaro, em 2018, tinha prometido na campanha que iria reduzir pela metade o valor do gás, do botão de gás, que na ocasião estava em torno de R$70. E aí teve muitos cardzinhos divulgados aí com a imagem de Bolsonaro, gás 70, vai passar para 35 e mais não sei o que. Tudo mentira, conversa fiada. O gás de cozinha chegou a bater R$135, praticamente no Brasil inteiro, com alguns locais chegando até a R$150. Mas aí a culpa era de quem? Segundo o Bolsonaro, do Congresso, do STF, da pandemia, da Guerra das Estrelas, e seus seguidores acreditavam. E não apenas isso, eles replicavam em grupos ou em conversas por aí a ideia do Bolsonaro como se fosse um coitado, que nada podia fazer, porque o sistema não deixa. Tudo, insisto, mentira. Porque Bolsonaro foi um rendido na presidência da República. Teve aquele discurso de acabar com o tomar lá da cá, vamos mudar isso que tá aí. Tudo conversa fiada, que muita gente até de boa fé acreditou, foi enganada, foi traída. E voltemos aqui ao que revela o colunista. O questionamento de Bolsonaro se deu porque ele teria pedido para Guedes diminuir o preço do gás a qualquer custo, ainda no primeiro semestre do ano passado, para tentar vencer as eleições. Ou seja, a preocupação não era com o povo sofrendo para comprar o gás caro, com muita gente tendo que voltar a cozinhar aí, com lenha, utilizando álcool, sofrendo acidentes graves. O intuito dele era o quê? Vencer as eleições. Não é porque a preocupação só em 2022. É igual a redução do diesel e da gasolina. Muita gente comemorou, Bolsonaro mexeu nos impostos, o Congresso aprovou. Por que não fez isso antes? Teve que fazer só no ano eleitoral? Assim como a questão do Auxílio Brasil, ficou o tempo inteiro falando que não tinha dinheiro, que não sei o quê. Aí chegou perto das eleições, de repente, bateu ali a vontade dele de ajudar as pessoas, passando o auxílio para R$600. Tudo interesse puramente eleitoreiro. E voltando à coluna, vai dizer que a resposta à época foi de que seria impossível interferir na Petrobras e determinar que o gás de cozinha diminuísse o preço artificialmente. O Guedes avisou que isso afetaria a empresa, o governo e traria um efeito cascata. Uma frase, vai dizer aqui, que chamou a atenção em 2022, segundo aliados do ex-ministro da Economia, foi que teria convencido o Bolsonaro. Qual a frase foi? Que teria dito Guedes: "Não dá para agradar pobre toda hora. Se você agrada pobre, desagrada o rico. E quem manda no país é o rico", teria afirmado Paulo Guedes quando estava no cargo de ministro. O presidente concordou e deixou a ideia de lado. Para quem está me ouvindo aqui agora e pensando, não é possível que o Paulo Guedes falou um negócio desse. Eu vou lembrar aqui de duas falas polêmicas que
estão registradas, tem vídeo, então não dá para dizer que um interlocutor, um aliado, um passarinho cantou, não, aqui tem registro. Vamos pegar aqui uma, por exemplo, numa reunião ministerial lá em 2020, que foi divulgada aí, né, disse ele: todo mundo está achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo, 2 anos sem aumento de salário, se referindo aqui aos servidores públicos como inimigos. Isso lá no começo da pandemia. De fato, ficaram sem reajuste 4 anos do governo Bolsonaro. Já estavam nos últimos 3 ali com o Temer, né, e metade da Dilma. Agora que eles tiveram 9% de reajuste. Outra frase polêmica do Guedes: não tem negócio de câmbio a 1,80. Vou exportar menos. Substituição de importações, turismo. Todo mundo indo para a Disneylândia. Empregada doméstica indo para a Disneylândia. Uma festa danada. Está registrado, então não duvide do que o Paulo Guedes é capaz de falar e, pior, o que ele é capaz de fazer, como acabou fazendo aí muitas coisas lamentáveis enquanto ministro da Economia. Mas acontece que vai destacar aqui o colunista que o Lula prometeu, que tinha falado na campanha, de reduzir o preço do botijão de gás de cozinha, e aí o ex-presidente acompanhou de perto a reação do mercado e ficou enfurecido ao perceber que o efeito cascata prejudicial a Petrobras e ao governo prometido por Guedes não aconteceu. Aí o Guedes não teria gostado da cobrança feita por Jair de uma forma mais ríspida e vai destacar aqui que o ex-ministro, no entanto, não gostou e se recusou a dar qualquer explicação e disse a ele: desapega. Né, teria dito ali, segundo consta aqui, troca de ofensas e palavrões das duas partes. Segundo uma das pessoas próximas a Bolsonaro, ele foi até bloqueado pelo ex-aliado. Então é isso. Bolsonaro ainda lambe as feridas de 2022, a diferença foi muito pequena entre ele e Lula, e é normal que se busque aí motivos para a derrota, cada um vai ter, né, um palpite. Eu falei aqui de várias vezes em relação a alguns episódios que de fato prejudicaram em muito Bolsonaro naquela reta final, né? O gás agora, pegando o que aconteceu, caiu em torno de 21%, mas muitos apontam que não foi por conta do fim da PPI, já que esta decisão estava tomada antes e se deu por conta da queda do dólar nos últimos meses, assim como na questão do preço do diesel e da gasolina. Né? A Petrobras vinha trabalhando, inclusive, com valor, segundo mandaria a regra da própria PPI, que na minha opinião é uma tragédia, né? Acima do valor que deveria estar trabalhando já há um tempo, porque tivemos uma queda muito maior no dólar e também no preço do barril lá fora, o que impacta aí no preço, né, dos combustíveis aqui. A gente não observou essa queda na mesma proporção, né, ao longo dos últimos meses. Então, segundo foi divulgado por vários analistas, essa queda coincidiu, foi anunciada uma coincidência, claro, tem também aqui uma certa esperteza do governo em tentar criar uma notícia vinculada à outra, mas segundo foi divulgado, essa queda recente não tem a ver com o fim da PPI, insisto nisso. A gente vai ter os efeitos dessa mudança de PPI para PRI ao longo das próximas semanas, mas de todo jeito é uma queda importante nos preços, que melhora a popularidade do atual governo, já que alivia para o mais pobre, reflete no custo aí, né, da alimentação, dos restaurantes e bares, afeta também, né, positivamente a inflação. Então sim, é uma notícia importante, por isso Bolsonaro ficou irritado. Sobre Paulo Guedes, já está noutra aí, né, foi divulgado recentemente e quase como sempre ocorre no Brasil. A pessoa passa pelo Ministério da Fazenda vindo do mercado financeiro e depois volta para o mercado financeiro, e não será diferente aí com Paulo Guedes. Aqui salvo algumas exceções. Por exemplo, Ciro Gomes não veio do mercado financeiro, saiu do Ministério da Fazenda lá com o Itamar Franco no fim do governo, ficou até o fim com o Itamar e não voltou, né? Certamente teve muitas propostas para trabalhar em, enfim, bancos de investimento, mas não foi. Agora, Paulo Guedes veio do mercado financeiro e para lá vai voltar. Vou deixar um link que vai falar que ele vai trabalhar aqui, deve se tornar sócio da Legend, gestora de recursos dos sócios fundadores Pedro Salles, né, ex-XP e Itaú, atualmente CEO da gestora, e Túlio Lopes, também ex-Itaú, que ocupa o cargo de diretor financeiro. Vai destacar que as conversas já começaram e o martelo deve ser batido em breve. Aqui vai falar que a Legend tem sob seu guarda-chuva a Legend Investimentos, que é associada ao banco BTG como assessoria de investimento. BTG que durante o governo Bolsonaro comprou uma carteira de crédito do Banco do Brasil de mais de 3 bilhões, pagando pouco mais de 300 milhões. E por falar em Ciro Gomes, ele insistiu nessa denúncia ao longo aí de muito tempo, porém, né, não se viu nenhuma investigação mais aprofundada para ver se, né, no caso, o Banco do Brasil perdeu dinheiro, alguém ganhou. Alguém está achando aqui que o BTG ia fazer caridade comprando uma carteira, né, do Banco do Brasil para deixar lá e não receber nada disso. Então, infelizmente, isso aqui é mais um possível crime
que ficou por isso mesmo durante o governo Bolsonaro. Para fechar esse vídeo rapidamente, vai falar aqui uma matéria que Bolsonaro perdeu mais de 5 milhões de seguidores entre dezembro e maio. A análise dos perfis do ex-presidente no Facebook, Instagram e no Twitter foi conduzida pela agência de marketing Ativa Web, que vai destacar que isso aconteceu em especial depois que Bolsonaro ali, né, foi para os Estados Unidos, antes do fim do seu mandato. Eu disse aqui várias vezes que isso de fato, né, passou uma imagem muito ruim para boa parte dos seus apoiadores. Esse silêncio dele também não colaborou com essa popularidade que ele tem também no mundo digital, porém a gente tem que ficar sempre atento, porque não dá para dizer que Bolsonaro está politicamente morto. Vamos ver como é que ele vai se comportar daqui para frente. Inclusive, essa matéria vai dizer, né, que o estudo, no entanto, mostra que as crises enfrentadas pelo ex-presidente reanimaram a militância bolsonarista no meio digital. Até o dia 12 deste mês, Bolsonaro conversava com menos de 1% de seu público nas redes sociais, mas apresentou pico de interações nesta semana, quando depôs na Polícia Federal. Então é muito cedo para dizer o Bolsonaro acabou e tal, vamos aguardar. Eu acho que ele vai ficar inelegível e eu não sei se ele vai para a cadeia antes das eleições, então elegível ou não, muitos apontam que ele será um bom cabo eleitoral, o que também acho bastante cedo para afirmar. Bom, pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalha, compartilha esse vídeo, bora trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor.